Olá pessoal, tudo bem? Então, o professor Lucas veio gravar aqui uma videoaula, tá? Sobre os sistemas defensivos do Nebol, ok? Que é o que nós veremos agora nessa semana, tá? Esse mesmo arquivo que eu vou explicar para vocês, ele será anexado uma cópia para cada um de vocês lá no Classroom. Então acompanhem por lá também, tá ok? Deixa eu diminuir a tela aqui agora, tá? Então, os sistemas defensivos do Nebol. O handebol é um esporte dinâmico e de movimentação complexa. Como assim, pessoal? Então, porque o handebol, os jogadores vão estar alternando muito mesmo entre defesa e ataque. Ah, vai todo mundo para o ataque, depois volta todo mundo para a defesa, tá? O que vai definir isso aí? A posse de bola, tá? Se os caras estão com a bola, o que tem que fazer? Buscar o gol, fazer o gol e para o ataque. Todo mundo vai para o ataque, tá? Sem a bola, eu perdi a bola, ou então um outro companheiro de equipe perdeu a bola, todo mundo tem que voltar. Todo mundo é um esporte, o handebol é um esporte coletivo e todo mundo tem que participar, todo mundo tem que agir junto no desempenho do sistema defensivo, tá? Então, o sistema defensivo de um time em uma partida de handebol consiste em organizar os jogadores em quadra com o intuito de evitar que o time adversário chegue próximo ao seu gol. Então, os jogadores vão ficar lá, vão formar uma barreira na frente da área do seu goleiro, tá? Para evitar que a equipe adversária se aproxime ou finalize na sua meta, tá ok? A maioria desse sistema é composta por uma barreira, que é uma linha de atletas posicionados lado a lado, próximo à área do goleiro. Se um atleta fica adiantado em relação aos outros, tá? Dependendo do sistema, tem sistemas defensivos que usam duas linhas de defesa, a primeira linha e a segunda linha. Se o sistema opta por jogadores da segunda linha defensiva, esse cara ele é chamado de bico, tá? O que vai definir a utilização desses sistemas? A opção do treinador. De acordo com as características dos jogadores da sua equipe, ele vai escolher qual a melhor forma no entendimento dele, ok? Então, as linhas defensivas do handebol. As linhas defensivas do handebol, elas são a primeira e a segunda linha, tá? A primeira linha, ela é a linha dos 6 metros, tá? Ali na área, na frente da área do goleiro. E a segunda linha defensiva, onde os jogadores podem vir a ficar, é ali a linha tracejada de 9 metros, a linha de tiro livre. Deixa eu mostrar aqui para vocês numa quadra. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a segunda linha, tá? E essa aqui, ó, é a primeira linha defensiva, tá ok? De acordo com o sistema ali que for escolhido, os jogadores devem respeitar o posicionamento próximo daquelas linhas ali. A primeira e a segunda linha defensiva. A primeira linha defensiva aqui, como vocês estão vendo, é indicada ali à frente da área do goleiro, a área de 6 metros, e a segunda linha é à frente da linha de tiro livre, tá? Então, os princípios defensivos do handebol. Um bom sistema defensivo no handebol começa com a transição para a quadra de defesa ou recomposição defensiva após perder a posse de bola. Aquilo que eu falei lá no início. Perdeu a bola, te manda, vai para a defesa, tá? A transição para a defesa deve ser feita o mais rápido possível, para não deixar o sistema defensivo vulnerável, tá? Após a recomposição, alguns princípios devem ser seguidos. Ó, aqui a gente tem uma imagem ali dos jogadores formando ali a barreira defensiva. E aqui, ó. Bom, o que os jogadores devem fazer, então? Os princípios defensivos. Eles devem ocupar rapidamente suas posições específicas na defesa, certo? Tentar antecipar os gestos e jogadas dos adversários, tá? O atleta, conforme o movimento do corpo ali indicou, o jogador adianta, dá o tronco ali para evitar que o jogador do ataque avance para finalizar na sua meta, tá? Entender e cumprir com sua função específica na marcação. Cada um tem ali o seu espaço, o seu local e deve entender da melhor forma. Ajudar na marcação de outros jogadores, mesmo fora de sua função na zona de defesa, certo? Se o cara lá passou para o meu companheiro do meu lado, eu tenho que ajudar ele. Eu não posso ficar plantado ali no meu lugar. Eu vou cuidar aqui só do meu espaço. Não. Se, por exemplo, numa situação de jogo,
que ele pode vir a driblar, avançar sobre o meu companheiro, eu devo lá ajudá-lo, tá? Sua movimentação defensiva deve seguir a movimentação dos adversários e da bola. Ou seja, ali a defesa, ali a barreira, ela vai movimentar conforme um pêndulo ali, ó. Onde a bola for, os jogadores vão ir, tá? E de acordo com a movimentação de um jogador com a posse de bola também. Tá ok, pessoal? Então, nessa primeira parte aqui, então, foi as linhas defensivas, primeira e segunda linha, e os princípios defensivos, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sistema. Então, o sistema 6-0, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, todos os jogadores, eles estão, tá? Em qual linha defensiva? Na primeira, tá? O 6-0, ele é um sistema que ele opta por todos os jogadores na primeira linha defensiva. Já sem nenhum jogador aqui na segunda linha defensiva, tá ok? Então, o sistema defensivo 6-0 significa 6 jogadores na linha de defesa, ou seja, somente o goleiro não vai para junto com a barreira, tá? Esse sistema defensivo tem como forte característica ser constituído por apenas uma linha de defesa, certo? Todos eles ocupando suas posições próximas à linha de 6 metros, ou seja, próximo à primeira linha defensiva, tá? A marcação da defesa nesse sistema, certo? É sempre em torno da bola, portanto, não há posições fixas. Os jogadores realizam deslocamentos laterais para frente e para trás, sempre em razão da trajetória percorrida pela bola no ataque do adversário. Sempre marcando a bola ali, ó, a questão do pêndulo. O jogador vai ir de acordo com a movimentação da bola, com o jogador que estiver avançando ali, buscando uma finta em cima da defesa, tá? O sistema defensivo 6-0 pode ser utilizado com sucesso contra equipes que possuam bons jogadores nos arremessos próximos às linhas de 6 metros, pois esta marcação proximal dificultará ou impedirá que o adversário consiga realizar esses arremessos. Por que o 6-0 ele se dá bem contra as equipes que buscam infiltração ou jogar aqui próximo à linha de 6 metros? Por quê? Por que o 6-0 é um bom sistema? Porque os caras ficam todos ali na primeira linha defensiva, certo? Então, eles protegem bem essa questão da infiltração do pivô ali do adversário, buscando o arremesso de 6 metros ou ali se atirando ali, se lançando, antes do contato com a linha e com a área do goleiro, tá? No entanto, assim como ele é bom na questão da infiltração do 6, nessa parte aqui, ó, fora ali, na frente da linha de tiro livre, fica ninguém, fica vago. Então, qual que é o lado negativo do sistema 6-0? É justamente esse. É os arremessos de média e longa distância da equipe adversária, porque não tem ninguém ali. Ele prioriza a marcação na primeira linha defensiva, já na segunda não tem ninguém lá. Então, esse é o ponto negativo desse sistema, tá? Ok? Vamos lá para o sistema 5-1. O sistema 5-1 é formado por 5 jogadores na primeira linha, certo? Ó, os 5 jogadores aqui na primeira linha. E deixa eu trocar aqui. Ó, um único jogador aqui na segunda linha, em frente, tá? Em frente à linha de tiro livre, a linha de 9 metros, na segunda linha defensiva, certo? Esse jogador que fica, tá, na segunda linha tem como função tentar impedir que passes sejam trocados no ataque ou que algum jogador adversário tente alguma penetração contra sua meta. Resumindo, então, esse sistema de defesa é basicamente formado por 2 linhas de defesa. Uma com 5 jogadores próximo à linha de 6 metros e a segunda linha com um jogador sobre a linha de 9 metros. Tá? Esse sistema pode ser utilizado de forma bem sucedida contra equipes que possuam, além de bons arremessadores de 6 metros, tá? E a meia distância, um bom armador.
é excelente para ser utilizado tanto na defesa quanto no ataque, colocando a equipe no jogo de forma bastante intensa, tá? Então, o 5-1 é um sistema que mescla ali as duas linhas, tá? Ele, de certa forma, ele ainda fica um pouco protegido ali com 5 jogadores na primeira linha, tá? E lança um jogador para a segunda linha lá para tentar interceptar a troca de passe entre os armadores ali, roubar para gerar um contra-ataque, tá? O sistema 4-2, certo? Esse sistema é composto por duas linhas laterais, sendo a primeira linha apresenta 2 jogadores que se posicionam perto da linha dos 9 metros e a segunda linha apresenta 4 jogadores que se posicionam perto da linha dos 6 metros, tá? Ou seja, aqui eu tenho 4 jogadores na primeira linha, tá? Na primeira linha de defesa. E 2 jogadores na primeira e 2 jogadores na segunda linha de defesa, certo? Com relação ao tipo de movimentação em suas respectivas posições em quadra, os jogadores da primeira linha de defesa deslocam-se lateralmente, tá? A fim de impedir infiltrações, e os da segunda linha se movimentam para frente, para trás, para os lados, na diagonal, impedindo os arremessos de média e longa distância e exercendo marcação-pressão nos adversários, tá? Esse sistema de jogo é utilizado contra equipes que têm armadores com bom arremesso de média e longa distância, pontas e pivôs de baixa técnica. Esse sistema dificulta a troca de passes dos adversários, porém facilita as infiltrações. Pois é, aqui é muito importante. Esse sistema, ele dificulta a troca de passes dos adversários. Ele vai dificultar a troca de passes aonde? Tá? Ele vai dificultar a troca de passes nesta região aqui, ó. Tá? Ó. Nesta região aqui, ali onde ficam os armadores, o armador central e os meias ali, direita e esquerda, tá? Essa região vai ser dificultada a troca de passes, tá? Por quê? Porque eu tenho ali 2 jogadores à frente para tentar interceptar essa bola, bem como os arremessos desta região aqui vão ficar difíceis para a equipe que está atacando, tá? No entanto, tá? A falha desse sistema, não necessariamente falha, mas o lado negativo, tá? É aqui, ó, os pontas podem infiltrar ali, buscar o arremesso, e também o pivô, tá? Porque eu fico com apenas 4 jogadores ali para cobrir toda aquela área ali, tá? Enquanto o sistema 6-0 eu tenho 6 jogadores lá, o sistema 4-2 eu tenho apenas 4 jogadores aqui, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso a nossa aula, tá? Os 3 principais sistemas defensivos o professor buscou abordar com vocês, o 6-0, 5-1 e 4-2, tá? Espero que tenham gostado aí e vamos lá, gurizada, uma boa aula.